Amém? Eu te convido, irmãos, a abrirem as vossas Bibles no Evangelho segundo escreveu João, para a gente refletir um pouquinho na palavra. Eu prometo que eu vou ser rápido. Eu sei que eu já quebrei essa promessa muitas vezes e ela não tem muito crédito, mas vou fazê-la de novo. Quem sabe dessa vez eu ganho um crédito. João capítulo 1, versículo de número 45. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 45. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe com revelação da Tua palavra. Senhor, abre nossa mente para compreendê-la, porque ela é vida, ela é poderosa, ela transforma, e a partir da luz da Tua palavra nos faz viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos transforma para Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vocês sabem que eu amo esse tema, renovação de mente e transformação de mentalidade. Eu acredito que essa é a solução de tudo. Mudança de mente é o que muda todas as coisas. Às vezes a gente está ajudando alguém e é impressionante como você pode fazer 90%, mas tem um 10% que, se ele não resolver mudar, ele não muda e tudo vai por água abaixo. Então eu amo falar sobre mudanças profundas de ideias, de conceitos, de mentalidade, questionar, inovar, pensar de uma outra forma, se permitir ser confrontado, se permitir olhar de uma forma diferente para as coisas, porque é isso que faz as coisas mudarem. Tem um conceito que é o Judith Kopf, que é o cabeça de judeu. O judeu é assim, ele nunca está conformado com um ponto de vista, está sempre querendo ver algo mais, achar uma solução, achar algo que ninguém pensou, e por isso não é à toa que é o povo que percentualmente mais tem prêmios Nobel no mundo, é o povo mais inventivo, mais criativo do mundo. Israel é um caldeirão de ideias e de inovações, porque esse povo judeu, não só Israel, mas os judeus ao redor do mundo, esse povo judeu tem essa inconformação. E da onde eles tiraram isso? Dos princípios bíblicos, dessa coisa de sempre saber que é possível, né? Do questionar o impossível e de tentar achar uma solução para tudo. E hoje eu queria te ajudar a pensar algo que pode mudar muito a sua vida e a vida de pessoas que estão em sua volta, porque também esse é o nosso objetivo, abençoar outras vidas. João capítulo 1, versículo 45 diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, todos nós, sem exceção, temos os nossos conceitos e raramente esses conceitos são suficientemente profundos. Eu quero que você pense muito nisso. Raramente os nossos conceitos são suficientemente profundos, a não ser que você seja um cientista de alguma área específica. Os nossos conceitos sobre as coisas costumam ser superficiais. Nós costumamos conhecer de ouvir falar, conhecer de uma opinião que nós temos. Hoje, por exemplo, tem um livro chamado Homo Sapiens, de Yuval Harari. Aí hoje um aplicativo que eu tenho aqui, que faz resumos de livros, me ofereceu um resumo de Homo Sapiens em 15 minutos. É um livro que deve ter 600 páginas, eu levei semanas para ler o livro e para entender. Aí o cara vai me dar um resumo de 15 minutos. E eu sei que tem muita gente que não vai ler o livro todo, vai ouvir o resumo de 15 minutos e ele vai debater o Homo Sapiens. Ele vai ter certeza que ele sabe, que ele entende os conceitos, que ele aprofundou o que está ali. Não, você não sabe, você tem uma ideia,
muito superficial do que quer dizer. É como eu muitas vezes fazia, porque eu detestava a literatura que era indicada na época do vestibular, ou os livros chatos. Eu não gostava daqueles livros, até porque eu estava muito mergulhado na palavra de Deus. Eu não queria perder tempo. Para mim, hoje eu vejo que não era perder tempo, mas naquele tempo eu achava, eu não queria ler aqueles livros. E aí o que eu fazia? Baixava os resumos na internet. Aí beleza, dependendo da prova, se fosse uma prova da Consultec, aí era fácil. Se fosse uma prova, qualquer outra prova, mas se você fosse na prova da Federal, meu amigo, o resumo não resolvia não, porque eles costumavam perguntar um conceito profundo da obra, algo que só quem leu e quem meditou sobre aquilo sabe. Então nós costumamos ter conceitos superficiais sobre tudo e todos. Por quê? Porque nós não conhecemos de verdade. Nós não temos experiência com as coisas e com as pessoas. Então a gente tem ali aquela ideia pré-concebida, a gente acha que é assim, mas quando a gente vai ver e vai conhecer, não é tanto quanto eu imaginava, ou quem sabe, aquilo me surpreende. E preconceito acontece no coração de gente ruim, porque fulano é preconceituoso, como se fosse a imagem de alguém ruim. Mas gente boa de Deus também é preconceituosa. Aqui o texto que nós lemos, Natanael é, segundo Jesus, um verdadeiro israelita, é um homem de verdade, um homem que cumpre a lei de verdade, é um homem que segue os mandamentos de verdade. E mais, além de ser verdadeiro no cumprimento da lei, Jesus disse que nele não há dolo, não há maldade. O que é o dolo? É aquela intenção de fazer o mal. Você pode cometer um crime culposo, né? Lembra do direito? Oxe, você não queria cometer o crime, mas por imprudência, por imperícia, por negligência, você acabou cometendo um crime. Mas tem o doloso, que quando você tem a intenção, você pensa, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou destruir. Ou seja, você é o próprio pastor, o falso mestre de João capítulo 10, né? Matar, roubar e destruir. Então o dolo, Jesus disse que Natanael não tem dolo. Significa isso, se ele erra, e ele, claro que ele errava porque ele era humano, erra sem maldade. Quantos de nós pode dizer que todos os erros da nossa vida são sem maldade? Que todas as vezes que nós pecamos, nós não tínhamos uma intençãozinha maligna ali, de egoísta, de nos dar bem, de fazer mal ao outro. Natanael podia dizer isso dele, porque Jesus disse isso dele. Esse cara não tem maldade. Já pensou? Mas o cara que não tem maldade tem preconceito. É isso que eu quero que entre hoje na sua cabeça. Você pode não ter maldade nenhuma, mas você pode ter preconceitos. Por quê? Porque você não conhece. É interessante que Filipe encontrou Jesus. Jesus é o homem que é Deus, mas que lá em Lucas capítulo 2 fala assim, e não tendo lugar para pôr o menino, o colocaram numa manjedoura. Pare para pensar aí. Num menino hoje, no século 21, que nascesse na roça, no meio dos bichos, você pode imaginar que esse menino tem uma relevância, tem uma importância, que é alguém que ficará famoso no mundo? Você pensa, poxa, coitado, é um pobre coitado. Jesus nasce como um pobre coitado. Nasce em Belém, mas é criado em Nazaré, um vilarejozinho, sabe esses vilarejos de beira de estrada, quando a gente está viajando pelo interior da Bahia, então, uns vilarejinhos de beira de estrada, bem pequenininho. Era Nazaré, um vilarejozinho de beira de estrada, um povoadozinho, e ali está Deus encarnado. Ali está a pessoa mais importante da história da humanidade. Isso não é só a religião que fala, a própria história diz isso. Ele dividiu a história em antes e depois de Cristo. Não há nenhuma personalidade tão falada, tão comentada, tão celebrada, tão estudada, tão pregada quanto Jesus de Nazaré. Mas naquele momento, antes dele ser tudo o que ele se tornou, antes de Deus dar a ele o nome que está sobre todo o nome, ele era apenas um rapaz de Nazaré, mas muito maravilhoso. Então, quem primeiro conheceu ele, lá no batismo de João, ficou encantado. E aí Filipe, que foi um desses, foi até Natanael, seu amigo, e disse: Natanael, encontramos o Messias, o Cristo, aquele de quem os profetas falam. O nome dele é Jesus, ele é de Nazaré, o pai dele se chama José. Aí Natanael começou a imaginar ele rindo e falando: como é que é, pai? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré? Como assim, rapaz? Como é que o Messias é de Nazaré? Eu não consigo ver isso. E ouça uma coisa, tem muitas coisas que você não consegue ver, mas são. Pense nisso. Tem muitas coisas
tanto para o bem quanto para o mal. Você não consegue ver, você não consegue discernir, mas elas são. Já pensou nisso? Para você é inconcebível, mas elas são, tanto para o bem quanto para o mal. Só que o que eu acho mais legal é a sabedoria de Filipe. Porque Filipe, vendo que Natanael é preconceituoso e resistente, ele não entra num debate com Natanael. Ele diz: Natanael, vem ver. Vem ver. Não vou ficar tentando te provar, te convencer. Isso eu acho que é uma grande lição para as nossas vidas. Quando a gente está muito convencido de alguma coisa, nem sempre o caminho é um debate. Às vezes o debate pode elucidar, mas na maioria das vezes, se nós pudermos proporcionar à pessoa uma experiência com aquele outro lado, com aquela outra pessoa de quem ele tem tanto preconceito, é aí que a mente dela vai se abrir, que os olhos dela vão se iluminar. Vem e vê. Vem aqui e experimenta, vem aqui e conhece, vem aqui e vê o outro lado. E eu quero te dizer uma coisa hoje, meu irmão. A mensagem, como eu falei, ela é muito breve, ela é muito curta. Deus costuma esconder tesouros. Essa é uma mensagem que está escondida. Na verdade, ela está até explícita em alguns lugares. Porque tem uma parábola, por exemplo, que Jesus fala que o reino de Deus é como um tesouro escondido. Mas Deus costuma esconder tesouros. Deus fala para Ciro, né? Te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Deus costuma esconder tesouros. Se você puder, para gravar essa frase, porque ela é muito importante, escreva no chat: Deus esconde tesouro. E às vezes a gente pensa que o tesouro é aquela coisa que está exposta, é para onde está todo mundo olhando. Não é. O tesouro muitas vezes é uma coisa escondida, e Deus vai dar o mapa do tesouro para quem tiver o coração alinhado com Ele. Esse é o negócio. Hoje em dia isso é, até teve um milionário um dia desse que fez isso. Ele estava perto de morrer, juntou um tesouro, muito dinheiro da herança dele, do patrimônio dele, juntou em barras de ouro, se eu não me engano, escolheu um lugar, uma ilha aí, no Caribe, se eu não me engano, foi lá e escondeu o tesouro. E aí ele foi dando algumas pistas durante aí ele escreveu um livro, e no livro dele dava umas pistas sobre um possível tesouro. Só que quem lia o livro achava que aquilo era uma ficção. Até que pessoas começaram a acreditar: rapaz, será que esse cara não escondeu um tesouro mesmo? O boato começou a correr. E não é que finalmente, ano passado, acharam o tesouro do cara? Ou seja, muitas vezes, Deus faz isso para nos mostrar valor naquilo que nós pensamos que não tem valor. Essa é uma lição profunda com a qual eu sou confrontado todos os dias. E você olha para alguém que brilha, para algo que brilha, para um movimento que está bombando, você fala: meu Deus, ali que está a bênção. E quando você vai, e é só o marketing, é só firula, é só propagandismo. Quando você conhece, quando você se aproxima, não tem nada demais, nada para você ali. Que às vezes você dá atenção ao pobre, ao carente, ao desprezado, ao que não é atraente, e ali está escondido o tesouro de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, para que toda a glória seja dele. Aí Paulo fala depois: porque nós temos um tesouro em vasos de barro. Ou seja, é tesouro escondido. Um tesouro no vaso de barro é um tesouro que você olha assim: tem tesouro aí, um vaso de barro, mas tem lá um tesouro dentro daquele vaso. Nós temos que ter esse discernimento profundo, quebrar os preconceitos uns com os outros, quebrar os preconceitos com aquilo que a gente não conhece, se aproximar para conhecer. Por exemplo, como eu cresci em igreja protestante, eu sempre cresci ouvindo muitas coisas. Assim, hoje em dia nós amadurecemos muito, graças a Deus, mas poxa, quando eu comecei a ir para a igreja, era um tal de falar mal de igreja católica, né? Falar mal de padre, falar mal de idolatria. A gente meio que quase que comemorava quando tinha um problema na igreja católica, porque era tipo assim: agora vão acordar e vão vir serem evangélicos e tal. Mas quando eu fui crescendo e eu fui ver, fui conhecer alguns católicos, alguns padres muito legais, eu fui dizendo: rapaz, tem gente boa lá também. Vou dizer mais, tem gente de Deus lá também.
Tem gente que ama Jesus e pode estar equivocado em alguma coisa, como eu posso estar equivocado em muitas coisas. Por exemplo, para o presbiteriano, eu estou equivocado em muitas coisas. Para o assembleano, eu estou equivocado em muitas coisas. Mas eu não ouso dizer que o assembleano não é de Deus e que o presbiteriano não é de Deus, entendeu? Só porque eles são, junto comigo, protestantes, então é time, né? Aí o católico que tem, talvez, alguns equívocos também, aí não é do meu time, então não é meu irmão, peraí, o que nos faz irmãos é crer em Jesus. E eu digo a você, tem católicos para quem Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Tem outros que eu reconheço que não, como tem evangélicos também, para quem Jesus não significa nada. O que significa é receber uma bênção, é fazer uma campanha que vai lhe dar vitória, é ter poder para alguma coisa, sabe? Então é necessário que a gente tenha coragem de ir ver, tenha coragem de conhecer. Eu não estou mandando você experimentar tudo para poder saber se é bom ou ruim, porque tem coisas que a própria experiência com aquela coisa é perigosa, não é verdade? Você não tem que provar uma droga para saber que ela é perigosa, você sabe que a droga pode lhe viciar, então tenha cuidado com isso. Entretanto, é preciso se aprofundar nas coisas antes de bater martelos e mais. Algumas das bênçãos mais preciosas que vão chegar na sua vida estão escondidas em pessoas para que você diz o quê? Da onde? Quem? Como? Isso aí eu conheço de longe. Eu bato o olho e já sei, não gostei não fui com a cara. Gente, crente que fala essa frase, não fui com a cara, tem que se converter. Porque crente não vai com cara, crente não é assim. Se você fala não vou com a cara, você está enquadrado em 1 Samuel 16, quando Deus repreende Samuel, que fala, Samuel, não olha para a aparência, vocês homens olham para a aparência, eu, Senhor, vejo o coração. Mas pastor, não consigo ver o coração, só posso ver a aparência mesmo. Mas Deus nos convida a, antes de julgar, buscar nele um discernimento para conhecer as pessoas. É o que acontece, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, você lembra comigo do que acontece? Cadê, Rômulo, essa câmera aqui? Eu só estou vendo essa aqui, cadê essa aqui? Em Atos capítulo 1, lembra do que acontece? Lá nós temos os apóstolos querendo substituir Judas, e aí eles botam um critério muito rigoroso. O critério era muito rigoroso, e o critério, coloca esse critério na sua vida, porque esse é um critério chave para você. Eles falam assim, vamos escolher dentre os homens que estiveram conosco desde o princípio, desde o batismo de João até hoje. Que é um critério bom para saber quem é de rocha na sua vida? Quem está com você há anos, quem persevera em lhe amar, em lhe perdoar, apesar de tudo. A longevidade do relacionamento demonstra que ele é especial. E foi isso que os apóstolos disseram, quem está conosco desde o princípio e não arredou até hoje, vamos escolher. Você vê, né? De mais de 100 pessoas, só tinha 2 com essas características. Um se chamava Simão, José Barsabás, o Justo, e o outro se chamava Matias. Então, aparentemente, quem é melhor? José Barsabás, o Justo, o cara tem nome, sobrenome, codinome e título, o Justo. Ou apenas o irmão Matias, né? Um que é famoso, reconhecido, título, ou só o irmão Matias. Aparentemente, José Barsabás, o Justo. Aí Pedro foi sábio e orou dizendo, Deus, tu que conheces os corações, nos diga quem o Senhor escolheu. E Deus mostrou que o escolhido era Matias. Então nós temos que aprender a fazer isso. Quantas pessoas quebram a cara porque casam só pela aparência, fica apaixonado. Que gato, pastor, não consigo tirar o olho dele. Que gata, que maravilha, que linda. Mas espera aí, calma. Lembra do provérbio 31:30, enganosa é a beleza. Não é que beleza é ruim não, mas ela também pode te enganar. Enganosa é a beleza, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, é uma mulher virtuosa, é a mulher virtuosa, quem a fará? Versículo 10. Então nós temos que ter mais profundidade nas coisas, nos exames, nas relações, sentar com as pessoas, e aí você vai começar a descobrir tesouros muito preciosos, que vão ser chaves para abençoar a sua vida. Para terminar, eu quero te contar uma história de Davi. A gente vai contar essa história e eu prometo que vou terminar. Vou contar essa história, eu vou falar mais uma coisinha e vou terminar. Lá em 1 Samuel capítulo 30, Davi estava cuidando de uma cidade chamada Ziclag. E a cidade foi invadida por amalequitas quando Davi estava ausente. Davi voltou e encontrou a cidade arrasada,
os homens chorando, muitos foram levados escravos, mulheres, crianças, os tesouros foram levados à cidade, e estão os homens arrasados ali. E Davi então se levanta e diz: Senhor, me ajuda, eu quero recuperar. Vou, Senhor. Deus disse: vai, Davi. Davi tinha que sempre fazer isso, né? Mesmo que ele quisesse, ele antes perguntava a Deus, ele sempre consultava a Deus: vou, Senhor. E Deus disse: vai, Davi. Davi foi atrás dos amalequitas, não estava encontrando eles. Aí encontrou um homem egípcio caído no meio do caminho. Quando olhou para o homem, percebeu que ele tinha as marcas de um escravo. Davi pegou aquele homem que estava desmaiado. Davi deu a ele água, deu a ele remédio, deu a ele comida, deixou o homem descansar. Quando o homem recobrou a consciência, Davi perguntou: e aí, quem você é? E aí o homem contou a história dele: eu sou um escravo egípcio dos amalequitas. Nós saqueamos Ziclag, só que no meio do caminho eu comecei a adoecer, e os meus senhores me largaram aqui no deserto para morrer. Imagina, ele fez parte da invasão que matou os amigos de Davi, o povo da cidade de Davi. Davi podia na hora ali, morrendo de raiva, acabar com ele. Eu disse: não, peraí, calma, vamos conhecer esse cara, vamos ver quem ele é. E Davi dá uma chance a ele. Davi, na verdade, tratou ele bem sem nem saber quem era. Tratou ele bem, com cordialidade, com graça, com misericórdia. Para resumo da história, sabe o que aconteceu? Esse cara foi a chave para Davi encontrar e derrotar os amalequitas. Ele não só deu o trajeto dos amalequitas, como deu informações importantes para Davi vencê-los. Ou seja, Davi tratou de um cara que ele nunca imaginou que fosse se achar, mas ele tratou com amor. Por isso, trate todo mundo com amor. Você não sabe o que está por trás de cada situação. Lá em Hebreus 13 fala assim que muitos hospedaram anjos sem saber. E eu acredito que aqui ele está se referindo à história de Ló. Ló, quando viu os dois estrangeiros na praça de Sodoma, ele não sabia que eram anjos, mas como seu coração era hospitaleiro, diferente do povo de Sodoma, ele acolheu os homens. E ei, homens, entra aqui em casa, não fiquem expostos aí não. Depois que os homens entraram e que revelaram a Ló que eram anjos do Senhor, mas Ló, na verdade, a princípio acolheu por amor e por misericórdia. Ei, não vá por interesse não. Quem vai por interesse, uma coisa que eu tenho visto dia após dia, as relações por interesse são superficiais e elas têm prazo de validade. Mas quando você vai por amor, você é surpreendido. De repente você, rapaz, que tesouro é esse que eu achei? Que bênção é essa? Que maravilha é essa? Mas eu nem imaginava que ajudando essa pessoa, que investindo nessa pessoa, que investindo nesse projeto, eu ia colher tantos frutos bons, eu ia ver tanta coisa boa, ia ser tão frutífero para o reino de Deus. Rapaz, que maravilha! Eu vivo isso constantemente. Ei, vem e vê, calma. Trata todo mundo com amor. Quem cruzar o teu caminho, respeita, trata com misericórdia, trata com graça, trata com bondade. Uma das coisas preferidas que eu assisti na televisão foi na Globo. Foi um seriado chamado Auto da Compadecida. Eu gosto da minissérie, porque tem um filme que é um resumo, mas a minissérie é mais completinha, que são, se não me engano, 3 ou 4 episódios, né? O filme eles cortaram alguns pedaços. Aquilo para mim, eu assisti milhões de vezes, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. E Auto da Compadecida, ele termina com... Você lembra que João Grilo, Chicó, morre, ressuscita, fica rico, fica pobre, aquela agonia toda, e a Rosinha também. E no final de tudo, eles estão vivos e pobres, mas estão felizes porque eles estão vivos. Depois de morre, ressuscita, todo vai para o inferno, vai para o céu, uma confusão retada. E eles estão vivos, e eles têm um pedaço de pão, é tudo o que eles têm. Estão andando pelo sertão com um pedaço de pão, e de repente passa um mendigo negro, e ele estende a mão querendo pão. E aí Rosinha lasca metade do pão, e dá ao mendigo, e Chico: não! Vida sem jeito, não sei o que, não, Rosinha, o pão todo. E Rosinha: não, Chico, vamos dar a ele, porque eu já ouvi falar que Jesus se disfarça de mendigo. Aí Chico até brinca e fala assim: Jesus pretinho assim? E na verdade era Jesus disfarçado. E pode parecer uma bobagem, mas se você ler Mateus 25, esse é o conceito ali.
Diz que Jesus vai separar bodes de ovelhas assim no dia do juízo. Ele vai olhar para as ovelhas e vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive fome. Eu estava com fome. Ele ia falar assim: eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava com frio, me vestisse. Estava preso, fosse me visitar. Estava enfermo, fosse me amparar. Era estrangeiro e me acolhesse. Eu estava assim. Aí todos perguntarão: o Senhor? Quando foi? Eu não lembro não, velho. O Senhor estava com frio, com fome? Ele fala: quando você fez a um dos meus pequeninos. Eu estava escondido nele ali. Eu estava ali. Naquela ação você estava juntando um galardão no céu. Aleluia. Tesouros escondidos, gente. Bênçãos que o preconceito nos esconde. Mas se nós tivermos coragem de conhecer as pessoas, você olha assim: essa Mariana cantando aqui toda metida com esse cabelo cacheado dela e fica cantando, balançando esse cabelo. Senta com ela. Você vai ver que tem um tesouro aí dentro, né? Esse Abel todo metido aí, tá? Senta com ele, né? Tem alguma coisinha? Tem, hoje tem. Gente, Abel, eu te amo, Abel, estou brincando com você. Então você precisa quebrar isso, conhecer as pessoas, sabe? Aquela pessoa daquele partido que você detesta, às vezes ela tem uma boa intenção. Pode ser que esteja equivocado, mas para de demonizar as pessoas. Para de demonizar as coisas. E tem gente também que você vai conhecer e vai ver: rapaz, não presta. É pior do que eu imaginava. Tem também, claro que tem. Mas se você não conhecer, se você não vir e ver, você nunca vai saber. Se você não se aproximar e se permitir experimentar, se permitir viver, se permitir conhecer, você nunca vai saber. Então, essa aqui é uma chave, ouça isso, é uma chave que pode mudar a sua vida. E eu vou lhe dizer, tem muita gente que ainda não encontrou tesouro, sabe por quê? E tem gente que é assim, que eu conheço, que é aquela pessoa que vive atrás de gente importante, vive atrás de gente que quer sucesso. Ele não pode ver ninguém que quer sucesso, aí quer colar, quer encostar, quer bajular, quer, como a gente chama aqui em Salvador, quer piruar, né? Não pode ver alguém que é sucesso, aí ele quer piruar, aí ele quer bajular, aí ele quer aquela ansiedade, e às vezes ele fala assim: se ele desse valor ao porteiro ali do prédio dele ali, ó, aquele porteiro tem ali uma chave, uma bênção, uma sabedoria, algo ali que vai abrir a porta para ele. O galardão está ali, a bênção está ali, o fluir, a aprovação de Deus está ali, enfim, um tesouro está ali, uma amizade verdadeira está ali. Eu quero que você abra a sua mente, porque eu não estou dizendo que você é mau, você pode ser bom, como Natanael era um cara do bem, não havia dogma, não havia maldade dele, cumpria a lei e não havia maldade, mas tinha uma barreira mental: Nazaré não pode vir nada bom. Ninguém sabe que você é uma pessoa de Deus e que acha que dali não pode vir nada bom, e você pode se surpreender. Você que é solteiro, você que é solteiro, que criou um monte de padrõezinhos na mente: não, eu só namoro se for assim, 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 assim. Você pode se surpreender com uma pessoa que às vezes não tem aquele estereótipo. Eu não falo só de estereótipo e aparência e fisiotipo, não. Estou falando de estereótipo social, estereótipo comportamental que você pensa, mas quando você conhece, rapaz, que pessoa maravilhosa, que coração lindo. Aí vai ser um maridaço, uma esposa maravilhosa para você. Só que você está com um estereótipo todo montadinho na cabeça, assistindo novela da Globo demais. Vá ver se os atores da Globo são felizes no casamento. Raramente tem um feliz, né? Então não vá no estereótipo. Procure conhecer coisas mais profundas. Eu gosto para falar desse tema e já encerrar, eu gosto do que fez Eliezer quando foi buscar uma esposa para Isaac. Senhor, eu estou aqui na fonte, e a mulher que eu pedi água, e ela espontaneamente ofereceu água para os camelos, amor com os animais, desde o princípio, amor. Observe isso também. Você tem um cachorrinho, o cara chuta seu cachorro, né, maltrata o seu gatinho, a pessoa é ruim, né? Se é pessoa que não gosta de bicho assim, chuta, maltrata animais, gente ruim. Aí se essa menina ficar com pena do camelo, é ela. Por que ele pediu isso, gente? Não, porque o camelo. Aí se você for na igreja mística, porque o camelo representa o reino de Deus, com aquele que tem os montes nas costas. Para com isso. Porque é cuidado com o bicho. Se ela cuida do bicho, ela é uma pessoa bondosa. Até os animais ela se compadece, quanto mais das pessoas, né? Se ela cuida bem de bicho, quanto mais do filho, do pai, da mãe. Então ele buscou algo mais profundo no caráter de Rebeca, para poder levar para o seu senhor Isaac, né? E que servo bom, né? Se preocupa em levar um esposo, enfim, é muita coisa boa, muita gente boa junta.
E a gente vai, em nome de Jesus, hoje abrir a mente. Eu quero te convidar a orar comigo agora. Peça, fale, Senhor, tira os meus preconceitos, arranca as escamas dos meus... pastor, eu sou uma pessoa sem preconceito. Será? Lembre de quantas pessoas você já falou mal sem nem conhecer. De quantas coisas você fala mal sem ter a mínima noção, sem ter a mínima ideia, sem ter a mínima experiência. Quantas vezes taxamos as pessoas? Por exemplo, quando as pessoas, graças a Deus, têm nos conhecido aqui como igreja, me conhecem. Rapaz, eu não sabia que igreja era assim não, que pastor era assim não, eu achei que era outra coisa. Vem ver, vem ver, vem e conhece, vem e observa, vem e experimenta, vem ver como é. E você, meu irmão, que quer quebrar preconceito, em vez de ficar debatendo com o preconceituoso, apresenta para ele. Diga assim, vem aqui ver, vem aqui e conhece. Vamos quebrar as barreiras. Tem gente que tem uma birra com o outro, depois que conhece, se apaixona. Rapaz, que pessoa legal. E vai ser assim com você muitas vezes. E você vai descobrir tesouros. Deus vai te fazer descobrir tesouros. E Rafael Nogueira está perguntando aqui, quando vai voltar presencial o dia de quarta? Uma boa pergunta, Rafael. Vamos pensar sobre isso. Amém? Vamos orar juntos. Eu quero que você faça essa oração. Senhor, eu não quero ter preconceitos, eu quero ter conceitos que o Senhor vai me dar. Quero conhecer. Eu quero aprender com o outro. Quero descobrir o novo. E às vezes, gente, é naquele outro lado que a sua mente vai ter aquela virada que faltava, sabia? É naquele outro lado que a sua cabeça vai destravar para viver coisas que você nunca imaginou. Entendeu? É aquela pessoa ali que você... essa pessoa toda... É aquela pessoa que Deus vai usar para mudar a sua vida. Porque quem é igual demais a você, te acrescenta pouco, sabia? Quem é igual demais a você? O que vai? Te agrada porque é chamada zona de conforto. Pessoas iguais demais a gente são zonas de conforto, porque não te confrontam, mas também você não evolui. Mas como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Mas para afiar, tem que ter atrito, tem que ter questionamento. Por isso que a mulher é chamada em Gênesis de Ezer Kenedo, ou seja, opositora que ajuda. É preciso alguma oposição, lógico que oposição o tempo todo ninguém aguenta, desgasta qualquer relacionamento. Mas ser diferente é necessário, ser complementar é necessário. Então nós vamos, em nome de Jesus, aprender com isso. Aprender, e às vezes, deixa eu lhe dizer uma outra coisa também para encerrar. Tem sempre uma historinha que eu gostava muito, que se repetia nos contos infantis, eu sempre gostava, que era de um leão muito bravo, de um lobo bravo, de um cão bravo, que estava machucando todo mundo e tal, e todo mundo tinha medo dele, ninguém queria conta com ele, ninguém queria estar perto dele, até que um dia um ratinho, um camundongo, rato e camundongo não são as mesmas coisas, gente. O camundongo é um outro bicho, pois o Mickey não é rato, o Mickey é camundongo. Então um camundongo, um coelhinho, sei lá, um cachorrinho, ele ia lá e despretensiosamente arrancava um espinho da pata daquele leão, daquele urso, daquele lobo, e aquele bicho tão feroz, ele amansava, porque na verdade ele tinha uma ferida. E tem muitas pessoas que na verdade elas são maravilhosas, só que elas têm feridas, e se nós formos usados por Deus para levar remédio nessa ferida, você vai ver o tesouro que vai brotar ali, uma pessoa fiel a você, leal a você. Não foi isso que aconteceu com Davi e seus 30 valentes? Eram homens amargurados, homens que ninguém queria conta com eles, desprezados. Davi amou eles, eles se tornaram o exército mais leal da história humana, eu acredito. Homens que davam a vida por Davi de uma forma inacreditável. Homens que diziam, Davi, não guerrei, porque não queremos perder a nossa estrela. Imagina, Davi tinha sede, eles arriscavam a vida para dar água a Davi, mas eram homens que ninguém dava nada por eles, desprezados, amargurados, mas que foram amados pelo coração de Davi, que não tinha preconceito. Por quê? Porque Davi sabia que ia sofrer preconceito, e por isso que ele não era preconceituoso. E sabe, eu quero encerrar provocando a gente como evangélicos hoje, nem como igreja, como evangélicos mesmo. Sabe por que muitas vezes nós não estamos crescendo mais, e tem gente crescendo pra caramba aí, e fazendo e acontecendo? Porque as pessoas, elas estão quebrando os preconceitos mais rápido do que a gente. Elas estão aprendendo a amar. Eu não estou dizendo que a gente tem que tolerar o erro, não. A gente tem que confrontar erros,
quando nós entendemos que aquilo é errado. Nós temos que aprender a amar mesmo aqueles que erram, e amar de verdade, não é aquele amar de, não, eu amo, eu não quero saber conta com o pecado dele, mas eu amo. Não, ama de verdade mesmo. O que você faz por ele? Como se você oferece? Você chega perto, você quer conhecer, você quer abraçar, você demonstra esse amor. Então você começa a ver gente aí arrebanhar multidões e ganhar corações, simplesmente porque escolheu conhecer, chegar perto. E da mesma forma também outros, se conhecerem a gente, os evangélicos, eu não tenho vergonha de dizer, sou sim parte do movimento evangélico, né? Do evangelicalismo, não tenho problema com isso. Também vão ver que aqui na igreja evangélica tem muita gente maravilhosa, muita gente boa, que quer fazer o bem, que quer amar. Então quando a gente não dá esses passos, a gente vê às vezes até pessoas que não têm o que nós temos, não tem a revelação que nós temos, não tem o Espírito que nós temos, não tem as boas intenções que nós temos, arrebanhar mais pessoas do que nós. Por quê? Porque nós estamos cheios de preconceitos, sabe? E aqui eu não estou defendendo que nós mudemos princípios eternos, nada disso, mas que nós compramos o maior dos princípios, que é o princípio do amar, do abraçar, do dizer, vinde a mim, como Jesus disse à prostituta, como Jesus disse aos publicanos, como Jesus disse a todos. Na verdade, quem não veio a ele foi porque em si mesmo tinha preconceito com o próprio Jesus, não reconhecia nele salvação. Então nós precisamos dar esses passos, e isso certamente vai ser poderoso para mudar as nossas vidas, as nossas histórias. E ei, tem tesouro escondido atrás de situações, de cenários que parecem que não tem nada, porque Deus escolhe as coisas fracas e desprezíveis para confundir as fortes, as desejadas. Vamos orar juntos? Meu Pai querido e amado, Santo e eterno Deus, eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nesse tempo a ter os olhos desvendados pelo amor, que aprendamos, Senhor, a olhar para o outro e tentar encontrar o coração dele, como o Senhor sempre faz, que temos paciência para discernir o outro e antes de bater o martelo, tentar compreendê-lo, tentar, Senhor, nos colocarmos no lugar deles, estar perto da sua realidade, porque eu tenho certeza que o Senhor tem escondido tesouros em pessoas que nós às vezes desprezamos, como em nós também há tesouros nesses vasos de barro, e muitos estão perdendo os tesouros porque tem muitos preconceitos contra a gente. Ó Pai, nos faz ser uma igreja madura, cristãos maduros, que não fazem como os fariseus, que não aceitaram o convite de conhecer Jesus, mas ficaram de longe, criticando, julgando, com suas impressões precipitadas e equivocadas, mas que façamos como Natanael, que aceitou o convite de Filipe e foi ver, e estando lá disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és de verdade, porque agora eu vi, eu percebo, eu me relaciono com o Senhor. Ó Pai, abre os nossos olhos para enxergar os tesouros, nos dá os mapas, Senhor, para que possamos rastrear o tesouro do amor, o tesouro da comunhão, o tesouro, Senhor, das relações profundas, das amizades profundas, os tesouros da graça, os tesouros do reino, os tesouros, Senhor, de encontrar aquele lugar onde a Tua vontade está plenamente satisfeita. Nos ajuda, Pai. Quebra em nós, Pai, todo o orgulho, toda a vaidade que nos faz achar que sabemos quando não sabemos nada, quando nós só temos um olhar aparente das coisas. Nos ajuda, Pai, a ir além. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém.